Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre bullying. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Que bom tê-los de volta em mais um vídeo, pessoal. É uma honra tê-los aqui conosco. E hoje a gente vai falar de um assunto que preocupa principalmente a mim como professor, que estou dentro do ambiente escolar, que é a questão do bullying. Provavelmente em algum momento da sua vida recente você já deve ter ouvido falar sobre este assunto. E como basicamente aqui o meu público são de jovens, crianças e adolescentes, e alguns pais também, eu acho importante nós debatermos um pouquinho desse assunto que afeta crianças não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. De acordo com algumas pesquisas, cerca de 15% das crianças em idade escolar do mundo inteiro já sofreram ou sofrerão algum tipo de bullying. Mas antes de entrar no assunto direto, se você não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento agora para se inscrever. Inscreva, assine as notificações, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Fazer o nosso canal crescer só depende de você. Uma das frases que eu mais escuto, principalmente vindo de pessoas adultas, é de que antigamente não tinha bullying. Antigamente cada um resolvia os seus problemas, era uma forma de se tornar mais forte no ambiente escolar. Mas sim, antigamente havia bullying sim. Eu tô com um pouco mais de 30 anos, já passei pelas fileiras escolares no final dos anos 80 e todo o período dos anos 90, numa época em que o termo bullying de fato não era usado. Porém, as atitudes descritas pelo bullying existiam e eram muito cruéis. Eu me lembro de casos de meninos da minha idade escolar que eram agredidos no banheiro. Eu mesmo algumas vezes já fui jogado dentro da lata do lixo pelos meninos maiores. Tudo que eles encaravam como brincadeira, zoação, no fundo aquilo era o bullying. Sem contar os inúmeros xingamentos. Como eu sempre fui uma criança ligada ao mundo geek, ao mundo nerd, por assim dizer, gostava de livros, super-heróis, revistas em quadrinhos, então eu acabava não me envolvendo muito com as crianças, com os demais meninos que jogavam futebol, ou que lutavam karatê e judô, que era muito comum quando eu era criança. Eu ficava mais na biblioteca, eu era mais ligado aos livros e às músicas, à parte cultural em geral. E por conta disso, eu era um pouco tímido, as zoações sempre atacavam exatamente isso. Me chamavam de bichinha, de viadinho, de mulherzinha e tudo quanto é tipo de coisa. E esse tipo de agressão causa profundas marcas na gente. Eu não sei vocês, mas a minha mãe tinha uma atitude assim. Se porventura eu relatasse para ela que eu estava sendo vítima de alguma agressão, seja física, seja verbal, por parte de algum menino da escola, ela ia lá na escola tirar satisfação com professora, com diretora, com aluno, como já aconteceu. E geralmente, nesses momentos, tanto a direção quanto a professora, o pessoal da escola tentavam amenizar o que estava acontecendo, dizendo que era uma mera brincadeira. E geralmente eu passava muita vergonha, porque depois eu teria que estar convivendo com aqueles meninos. E aí seria mais um motivo de piada, de zoação, porque eles falariam assim: ah, já vai contar pra mamãe. E não que isso é errado. Você tem que contar de fato para os seus pais se você está passando por algo assim. Mas naquela época talvez por conta da juventude mesmo, de ser uma criança, eu achava que isso era errado. Então, com o passar do tempo, eu deixei de contar as coisas para minha mãe e fui guardando muito aquilo para mim. E isso é muito ruim. Então, o bullying sempre existiu, né? A diferença é que, mais recentemente, começaram a ter estudos mais profundos sobre esse tipo de comportamento, sobre esse comportamento de alguns jovens, de alguns adolescentes, ou algumas crianças, em relação às outras, e como isso pode afetar profundamente a vida de uma pessoa. Mas por que um termo em inglês? Por que usar um termo em inglês? Bullying em inglês, ele vem da palavra bully, que numa tradução assim bem livre, seria algo como o fortão, a fortona, o valentão, a valentona da escola. E ele serve para designar essas práticas. As pessoas são práticas recorrentes, muitos encaram como zoação e brincadeira, mas são práticas recorrentes, agressivas, violência tanto física quanto moral,
agressão física, agressão verbal, com o intuito de intimidar alguém sistematicamente, ou seja, isso é constante, provocando sofrimento. Não é um fenômeno recente, os estudos sobre esse fenômeno é recente, por isso que se usa o termo em inglês ainda, não criaram um termo específico, né, em português para isso. E o bullying, ele é uma espécie de agressão que ocorre geralmente entre pessoas de um mesmo círculo social e tem como foco principal a escola. Não estou dizendo que as pessoas não sofram bullying em outros ambientes. O ambiente de trabalho também acaba sendo um ambiente muito propício para bullying. Eu já trabalhei em alguns setores que acabavam acontecendo isso, né? Inclusive agora com os meios digitais, o bullying ele acabou tendo uma nova faceta, né? Que é o cyberbullying, que é aquele bullying praticado nas redes sociais. As pessoas se valem de um certo anonimato, criando perfis falsos, para atacar outras pessoas. E alguns estudiosos apontam que esse tipo de bullying pode ser ainda pior que o bullying presencial, porque geralmente o bullying virtual, o cyberbullying, ele ataca outras partes, né? Ele se vale de um monte de situações, seja imagens, áudios, prints, para tentar destruir a pessoa. E como ela não sabe exatamente quem são os inimigos, ela não sabe a quem recorrer, a quem lutar. Porque a pessoa que utiliza o cyberbullying, ela com certeza está acreditando que ela está isenta, que só pelo fato dela estar protegida por uma identidade falsa, ela vai conseguir impetrar o mal a outrem sem ser descoberta. Mas hoje em dia nós temos aí diversos mecanismos, tecnologias, principalmente por parte das autoridades, que conseguem chegar até o agressor com facilidade. Não é segredo para ninguém que nós vivemos em uma sociedade marcada pela intolerância, principalmente intolerância àquilo que é diferente. Na minha prática pedagógica, eu sempre tento mostrar para os alunos que as diferenças, elas não são anormalidades, muito pelo contrário, o normal é ser diferente. Justamente para tentar trabalhar desde pequeno uma atitude de respeito em relação ao próximo, uma atitude de não tolerar nenhum tipo de violência ou agressão e transmitir para as crianças um comportamento mais amigável. E eu sempre me perguntava por que aquelas pessoas que praticam bullying, elas optam por seguir um caminho tão violento, elas escolhem agir de uma forma tão agressiva. Geralmente o praticante do bullying, isso de acordo com pesquisas feitas no mundo inteiro, apontam que o praticante do bullying, a coisa que ele quer é aprovação. Seja a aprovação do grupo ou uma aprovação pessoal. O aluno ou a aluna que pratica o bullying, ele tem alguns problemas com autoestima. Eles têm alguns problemas pessoais que precisam ser solucionados. Mas como solucionar problemas internos é muito complicado porque envolve uma série de situações, eles acham que o caminho do bullying é o mais fácil. Porque todo praticante de bullying, principalmente entre as crianças, ele tem um público cativo. Ele tem uma galera que o apoia, que o aplaude e que está do lado dele. Que eu até falo assim que são os apoiadores. É o público para aqueles atos praticados pela criança. E esse público acaba incentivando, porque as crianças menores, elas acabam ficando do lado do agressor, não necessariamente porque apoiam uma atitude, mas apenas para não serem vítimas. Principalmente entre os 9 e os 12 anos de idade. Acontece isso, né? O pessoal aproveita para ficar do lado de quem pratica o bullying, mesmo para não ser alvo. Quando o praticante do bullying se vê que tem um público que o apoia, isso meio que valida o comportamento dele para ele praticar mais ainda. A tendência é que conforme o tempo vá passando, essa pessoa que é muito violenta, ela, quando chega na adolescência, essas pessoas começam meio que se afastar. E aí o praticante do bullying meio que se vê sozinho. Porque aí a coisa muda um pouco, né? O tipo de bullying muda um pouquinho. A parte das agressões físicas costumam diminuir um pouquinho na fase da adolescência, em alguns casos, e aumenta-se a violência verbal. Então é muito comum as brincadeirinhas, os xingamentos. A vítima geralmente usa um discurso de professor, eu nem ligo.
Eu sei que é zoeira, eu não me deixo abater. Só que geralmente isso acaba abatendo o adolescente, é que ele simplesmente não tem a quem recorrer. Nesse vídeo aqui eu falei sobre o livro Porque Indiana João, e o livro ele traz exatamente esses três assuntos, né? Essas três visões. A visão do agressor, a visão de quem é agredido e a visão de quem deveria fazer alguma coisa e acaba não fazendo. Porque a pergunta é, a quem recorrer nessa situação? Porque assim, o bullying ele é um problema escolar. Justamente porque ou a vítima ou o praticante do bullying, depois de um certo tempo, que o ambiente fica tão insustentável, a pessoa acaba ou sendo violenta e agressiva, ou então acaba evadindo da escola. Note que no Brasil, os recentes ataques de adolescentes dentro das escolas foram impulsionados pelo bullying. A agressividade dentro da sala de aula, as medidas drásticas, elas foram simplesmente o ponto final que aquela criança, aquele adolescente queria dar a uma sucessão, a uma sistematização da violência e agressão que eles iam sofrendo por parte dos colegas. E nessa hora, sempre surge a questão, a escola não fez nada? Por isso que é extremamente importante, lembrando que assim, cuidar de crianças e adolescentes é um dever de todos, da família, da sociedade, da comunidade escolar, de todo mundo, do Estado. Nós precisamos sim cuidar do emocional das nossas crianças e mostrar para elas que elas não precisam ser fortes o tempo todo, porque nem todo mundo é forte o tempo todo. E que se uma situação está se repetindo constantemente, uma violência, seja física, seja verbal, ela já se sistematizou, essa criança precisa buscar ajuda. E nós, como adultos, precisamos ajudá-las. Precisamos fazê-la entender que esse tipo de comportamento não é normal e não pode ser encarado como normal. Conversar com a criança que pratica o bullying, conversar com os pais dessas crianças e ver o que está sendo feito para ajudar. Porque senão a gente vai continuar alimentando esse tipo de comportamento e continuando a fomentar uma sociedade doente, extremamente intolerante com o que é diferente. É um assunto que assim, a gente poderia falar muito tempo sobre o bullying, e eu como professor, eu sempre me empenho muito em proporcionar um ambiente de tolerância, de respeito, para que todos possam exercer as suas individualidades sem nenhum tipo de problema, sem ninguém apontar, sem ninguém ser agressivo, ser violento, justamente para que todo mundo tenha o direito de ser quem é, tá bom? Eu espero que eu possa poder ter ajudado, contribuído um pouquinho para essa discussão. Ela não se encerra aqui, com certeza. Gostaria de ouvir vocês. A gente vai até fazer um vídeo novo sobre esse assunto, dependendo dos comentários aqui. Como que você se comporta diante do bullying? Já foi vítima de bullying? Já presenciou alguém praticando bullying? Né? O que fazer? O que você fez? A quem recorreu? Deu certo? Não deu? Compartilhe aqui com a gente a sua experiência. A gente pode até fazer um segundo vídeo falando sobre este assunto. Tá bom? Muito obrigado por você ter aguentado até aqui. Eu sei que é um assunto delicado, mas espero ter contribuído com alguma coisa para você. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.